Então, assim, uma coisa é você saber para onde você quer ir. Uma coisa é você saber do seu negócio. Aí você contrata alguém, você contrata um time, as pessoas super competentes, com um currículo maravilhoso, só que você não explica para onde que elas vão, você explica o que elas têm que fazer. E aí é muito daquele job description, né? Cara, você tem que fazer isso, entra ali, faz aquilo, não sei o que e tal, aquele mapa maravilhoso. Poxa, legal, mas o que eu tô fazendo com isso? Onde eu tô chegando com esse meu trabalho? Eu não crio propósito, sabe? Quando você cria muito senso de Operacional operacional. só, né? É isso. Não É cria muito propósito. legal. Olá, seja muito bem-vindo ao Consens Talks, o podcast da Consens, onde a gente fala sobre gestão, governança, cultura e liderança, e tudo isso para pessoas que querem construir negócios com estratégia e consciência. Hoje a gente vai falar de um assunto que é bastante comum na jornada de crescimento de várias pequenas e médias empresas, e especialmente para as empresas familiares. Então fica atento que vai ser, obviamente, um dia muito cheio de coisa aqui, e principalmente por conta do nosso convidado. Eu estou muito ansioso, Bruno, muito obrigado. Muito legal ter você aqui comigo para a gente conversar. Quero muito aproveitar esse tempo aqui contigo, porque eu admiro bastante a capacidade que você tem de trazer aprendizados em uma conversa de restaurante, né? Restaurante é uma palavra-chave, inclusive, aqui, hein? Muito bem-vindo, viu, Bruno? Obrigado pela oportunidade também. É sempre um prazer estar aqui numa mesa com um cara tão importante, inteligente, Que isso. e que eu acho que a gente pode contribuir muito para quem está em casa, e, enfim, para quem está assistindo aí. Obrigado por essa oportunidade. Muito bom, fico feliz. Vamos lá. Você sabe que, lendo um pouco mais sobre você, né, a gente vai se preparar para essa conversa, e aí eu achei muito curioso que eu também sou publicitário, também me formei em publicidade e propaganda, e aí eu fiquei pensando, óbvio que na minha leitura da tua trajetória, pelo menos até agora, eu acredito que você ainda tem mais proximidade da publicidade e da propaganda, né, do que eu. Mas eu fico impressionado com como a gente vai conversando com as pessoas hoje em dia e elas vão para caminhos diferentes do que escolheram na graduação, né? Você não percebe Muito. que parece que isso está mais tranquilo do que antigamente? Muito. E você vê muito engenheiro tomando forma de marketing, né? Exato, né? A quantidade de engenheiro que está aí dirigindo empresa, indústria, né? Coisas diferentes. E eu achei isso muito legal. E até pensando nessa história aí de começando pela tua graduação, conta um pouco dos teus marcos aí da tua carreira ali depois da graduação, que eu acho muito legal, essa sua fase serial ali, que eu acho que pode ser bacana para as pessoas conhecerem um pouquinho de onde você está vindo aí. Legal. Bom, acho que um ponto importante falar é que naquela época a publicidade ela era outra, né? Era totalmente diferente do que é hoje. A gente tinha os grandes players do mercado, com o Nizam, com o próprio Justus, o Salem naquela época. A gente tinha outras dinâmicas de marketing direto, aquelas malas diretas que mandavam para casa. E aí o problema da publicidade naquela época era de fato como entrar. Tinha muito quem indica. E eu não tinha essa pessoa, meu pai era empresário e da área de hospitalar, então não tinha nenhuma afinidade com o mundo da publicidade em si. E aí foi um grande desafio de saber como que eu entraria numa agência. Meu sonho era entrar numa agência e entender o mundo da publicidade por dentro. Eu falava que eu queria tá monitorando por trás das câmeras. Que legal. Né? E realmente era uma época que tinha esse glamour, né? Exatamente. E aí eu acabei juntando todo o dinheiro que eu tinha. Então eu comecei na empresa do meu pai. E aí juntei todo o dinheiro e fui pro Festival de Cannes para tentar entrar nesse meio, para tentar incorporar um pouquinho do que era e entender quem são os players que dominavam, quem são as pessoas que estavam dentro desse mercado e poder ter pontos de contato. Ele foi um aprendizado muito grande. Eu fiquei... foi uma semana inteira e ali eu consegui extrair e voltei empregado na área de publicidade. Só que a publicidade era legal, eu gostava, apaixonado por ela, mas o bichinho do empreendedorismo era muito forte, assim. Então eu comecei já empreendendo desde o D0 ali, pós saída para o mercado publicitário. Sim. Então eu fui para a Europa naquela época, que aí eu fiquei na França, né, Festival de Cannes, depois fiz um tour pela Europa ali, fiquei fazendo um intercâmbio. E aí diante disso eu vi um produto de lá e trouxe para o Brasil. E aí comecei a empreender, montei uma marca, era um projeto meio de health, de surf. Enfim, e aí começamos a desenvolver isso, peguei um sócio e a gente começou
tracionar esse negócio. Foi super legal, foi super dinâmico. A gente teve alguns probleminhas de sociedade, de entender negócio, os desafios, mas foi super legal. A patente foi criada, a gente conseguiu depois vender essa patente, né? Então foi bem legal. E aí depois eu comecei a empreender e mesmo estando na agência e desenvolvendo assim campanhas que na época era super estratégia, eu participei e aí eu fui para o Festival de Cannes, conheci o Salem e voltei e fui bater na porta dele lá da agência que era o Márcio Salem, né? Da Salem, que era de marketing direto. Ele tinha acabado de inaugurar a unidade digital dentro da Salem e atendia a Renault e Nissan. Sei. Renault, Nissan, Peugeot e Citroën. E aí eu fui assim chamado para participar da primeira campanha de lançamento 100% online de um carro, que era o Sandero Stepway. Agora você imagina carregar um monte de vídeo, um monte de coisa dentro de uma internet que não funcionava direito, né? Então foi um super desafio, um super aprendizado. E aí, diante disso, eu começava a pegar os aprendizados que eu tinha dentro do mercado publicitário e trazer para o empreendedorismo. Então, empreendi na área de pet, na área depois de vestuário. Eu falo que eu fundei e afundei algumas startups nesse caminho, mas a curva de aprendizados foi muito grande. Muito legal. Então, marcos, assim, de fato, foi essa entrada no mercado publicitário, as jornadas de desenvolvimento de startups, né, e como me relacionar com isso. Depois eu fui para o mercado de fato fui para a Natura, fui trabalhar na Natura, em clientes, entender o outro lado do negócio. Mas acho que grandes marcos, assim, é essa daí e depois a volta para o negócio familiar. Então, esse passeio pelo mercado, criar competência e bagagem, né, e trazer isso para dentro de casa de novo. Então foi bem legal. E aí tem dois marcos aí relacionados a essa sua saída. O seu pai tinha foi tranquilo para ele quando você falou, olha, eu vou para Cannes, não vou ficar aqui, e esse retorno, como é que foi isso? Parece aquela história do filho pródigo, né? Eu não quero, vou sair, vou fazer outra coisa, depois volta. Como que foi isso, essa saída, esse retorno, assim? Para ir para Cannes liberado, né? Porque eu não tinha anunciado que eu ia sair da empresa, porque eu não tinha ainda. Era uma viagem. Era uma viagem, um intercâmbio. Então, eu fiz essa viagem, esse intercâmbio, e com dinheiro próprio, então também não tinha muito, né? Lógico que ele me ajudou ali no período, mas eu voltei para a empresa ainda, mas buscando vaga na publicidade. Esse sempre foi o meu sonho. Sim. E aí o desafio de sair da empresa familiar, ele é muito complexo, porque eu fui a primeira geração a entrar, né? Era uma sociedade entre meu pai e meu tio. Então foi a primeira geração a entrar dentro do negócio. E como que você vai sair? Por que você vai sair? Você é o único que está aqui dentro, né? Enfim, foi um desafio, mas foi um aprendizado gigantesco. Foi bem legal. Que bom. Quando você volta, você já consegue vai atuar em que área? O que você vai fazer lá? Então, quando eu saio da empresa, eu estou atuando muito como representante comercial. E aí eu visitava várias prefeituras que faziam mercado de licitação pública. Então, atendia grandes players, governo do estado, prefeituras. E aí eu saí, e aí eu fui no mercado todo, quando eles sentem a dor de eu preciso confiar em alguém para trazer os clientes chaves, e aí eles me chamam de volta. E aí eu volto numa outra condição, numa condição de que eu não voltei porque eu quis. Eu voltei porque eles me pediram para voltar. Sim. Porque por mim, basicamente, eu tentava o mercado fora e ganhava muito mais experiência. Mas foi uma dinâmica bem legal. E aí eles vão pedindo para eu voltar, eu vim numa outra condição, né? Porque aí eu não vim na condição de filho, eu vim numa condição de fato, colaborador, tinha algumas regalias que eu busquei dentro disso, enfim, foi uma negociação muito legal. E aí, como é que foi depois? Então, você voltou a trabalhar com a tua família. Como é que foi esse processo? Como é que desandou a empresa? Como é que foi esse movimento? Aí eu voltei para a área de representação comercial, na área de marketing, vendas. E naquela época era engraçado, né? Porque o marketing, meu sobrinho faz, o meu filho faz. Era nas áreas, Sim, né? isso, né? E até hoje, eu falo que muito empresa familiar é muito disso, né? Não traz o marketing como uma estratégia. E a gente não tinha marketing como estratégia. A gente tinha marketing como, desenvolve o site ali. Naquela época era desenvolver o site em Java, Sim. Coisas, né, pré-históricas. Mas era muito disso. E não entrava dentro da estratégia de negócio, de fato, de uma companhia, que é o que acontece muito com empresas familiares hoje, né?
Então, entrei, comecei a desenvolver essas duas áreas e atrelar muito o que era marketing e o que era vendas para a gente poder tracionar um pouco mais o negócio, Uhum. né? E, e aí, dentro dessa jornada de aprendizado, de crescimento, eu fiquei muito focado. Eu comecei a desenvolver algumas técnicas dentro do negócio. E aí eu comecei a liderar algumas áreas, que de fato era marketing e vendas lá dentro. Marketing não tinha ninguém, era eu fazia e depois saía para vender, né? Correndo na rua, enfim. É, e aí depois eu tenho acho que o auge ali depois é uma cisão entre meu pai e meu tio na sociedade. Ah, tá. Que aí de fato traz um negócio onde eu tenho que assumir junto com meu pai uma postura de gestão mesmo. Aí já não é Tá. mais o menino do marketing e vendas. Aí Uhum. eu trago, aí a gente tem que trazer skills de gestão. E aí foi o desafio grande. Nossa, então depois disso, desse teu retorno, você passa por um processo de amadurecimento muito rápido ali da tua carreira, né? Então, até eu entendi que depois desse movimento, então, além de ter implementado ali melhorias em relação ao marketing, você também assume praticamente a gestão do negócio. E aí, você fica lá até quando? Como é que é esse caminho? Então aí eu fico de vez, porque aí tendo essa cisão entre empresas, eram algumas empresas, Uhum. eles né, fizeram essa cisão, eles repartiram a sociedade. E aí eu assumo o negócio com meu pai, e aí a gente tem que desenvolver praticamente tudo do zero, porque eram outras estruturas, outro negócio praticamente. Uhum. A gente atua muito mais como indústria, né? Antes era muito mais distribuição, e aí a gente pega a área de industrial. E aí foi um desafio gigante, porque entender de financeiro, entender de negócio, e aí eu acho que é acho que é aquele negócio muito do buraco, né? Quando a gente está dentro de uma gestão, a gente se enfia num buraco e a gente só olha para o chão para tentar corrigir os problemas e ver onde que eu estou errando, o que que eu posso fazer, o que que meu time está trazendo de problemas e eu tento resolver. Mas a gente não olha para cima e entende qual caminho que eu tenho que seguir dali para frente, como que eu vou eh, orientar o meu negócio para crescer. Não Caramba, simplesmente para poder sim. colocar ali ou para poder estabilizar, né? Então foi um desafio bem grande nesse negócio, que aí foi muito a ideia de modelo de negócio. Foi como quando eu comecei a entrar nesse mundo. Nossa, mas eu gostei muito do que você falou aqui, né, agora, nessa história de. Mesmo a gestão, que já é uma coisa desafiadora muitas vezes para alguns líderes, né, no sentido de que a maioria deles está no operacional, que não chega nem a ser esse lugar de avaliação, de gestão propriamente dita, ainda a gestão pode fazer a gente ficar tão concentrado nos problemas que a gente deixa de olhar para futuro, para modelo de negócio, para estratégia. Qual foi a primeira vez que você começou a olhar para isso, para modelo de negócio? Tô entendendo que tem a ver com Uhum, esse momento da empresa, da tua família, mas eu sei que você, depois disso, evolui nesse lugar, né? Como uhum, que é isso? uhum. Aí eu começo a ter capacidade eu começo a criar capacidade e competência. Competência é conteúdo, capacidade de execução. Então, o que eu trago do conteúdo para poder executar? E aí, e esse é o desafio, porque quem entendia de modelo de negócio era planejamento estratégico, que eram as grandes consultorias. E aí, muito do PowerPoint, da ideia de indicadores, mas eu não conseguia olhar o meu negócio de cima, eu não conseguia entender para onde crescer, o que fazer. Era uma pequena e média empresa, não era uma big company que eu tinha ali um Uhum. mapa tudo estruturado, todas as vertentes de atividades, as pessoas dentro da caixinha, não. A gente brincava que a gente fazia o trabalho de polvo. Todo mundo tinha 1000 braços, fazia muitas coisas ao mesmo tempo, né? Não tinha uma caixinha destinada. Que esse é o trabalho de crescimento dentro de uma pequena e média empresa, e Sim. principalmente empresa familiar, né? Muito centralizada, a gestão, essa dificuldade. E aí como que a gente faz isso daí entender de fora? E aí fui tentar trazer de mercado, onde eu pudesse me especializar ao máximo, eu fui tentar me especializar, Uhum. né? E um dos pontos legais também é que eu comecei a olhar muito startup. Naquela época era o boom das startups. E aí eu entendia como que a startup desenvolvia um modelo de negócio, saía do PowerPoint e ia para a execução. E aí, esse é um caminho, uma jornada bem interessante, porque como que eu saio de um modelo de negócio que é papel, executor e venda, e é o go-to-market, ou seja, como que eu vou a mercado de forma estruturada para que aquilo que eu mapeei seja de fato feito. E aí, assim, é muito estudo, muita dedicação naquela época, não tinha YouTube, assim, né, dessa forma como tem. Falou que hoje é muito mais fácil de você aprender, se capacitar, Uhum. entender.
E aí dentro de um plano E hoje tem as mentorias, que eu acho fantástico, porque você tem uma pessoa que Alguém já que te chegou ajude, lá, né? que já chegou lá e que consegue te ajudar nesse suporte. Uhum. Então, eu fui tentar me capacitar o máximo que eu conseguia para a gente poder trazer um modelo de negócio mais virtuoso possível. E nesse momento você já tinha certa autonomia para fazer essa tomada de decisão, para dar essa guinada no negócio, ou você ainda dividia muito com teu pai? Como é que ele olhava essa tua visão mais de marketing, né? Porque uma das coisas que eu vejo na minha experiência, especialmente em empresas familiares, é que o fundador carrega muito aquela coisa da intuição, né? Muito comum. Então, não, eu sei, eu tenho uma experiência e é para lá. Né? E aí, quando você traz essa ideia do marketing, dessa discussão de modelo de negócio, tem pesquisa, tem estudo, você falou já bastante aqui de estudo, né? Como é que vocês entravam em consenso ou se você tinha já um determinado nível de autonomia, como que era? É complexo. E aí eu devolvo a pergunta. Você entende alguns modelos de negócios familiares. Como que você enxerga esse processo? Porque aí eu vou te dar a resposta em cima disso daí. Provavelmente é um padrão. Tem experiências distintas no sentido de modelos de negócios diferentes, mas é muito comum ter um embate muito grande entre essas duas visões, né? Especialmente porque do lado do herdeiro, na maioria das vezes, tem um ímpeto muito grande, uma energia muito grande, com um certo purismo que às vezes observa aquilo que foi feito no negócio como se tudo fosse ruim, né? Errado, assim. E aí isso gera uma certa mágoa para o fundador, né? Que é essa percepção de que assim, opa, peraí, mas você acabou de chegar, né? O que você está querendo, né? Então, é um cruzamento muito grande, né? De relação parental com relação profissional. Então, isso é bem comum, assim, de ver. Uma pressão e, ao mesmo tempo, uma expectativa muito grande, né? É exatamente assim. Então, assim, eu via com aquele ímpeto, com aquelas novidades, com tudo que eu estava aprendendo. E aí fala assim, não, mas não é assim que funciona. Eu tô aqui há tantos anos e assim funciona já. Então ia fazendo ali um contorninho para ver onde a gente ia. tinha que negociar, era uma mesa de negociação. Então tá bom, então eu vou ceder aqui, você cede ali, eu cedo aqui, você cede ali, e a gente vai construindo isso juntos, né? Eu falo que assim, é muito importante valorizar a competência do fundador. Assim, meu pai era um poço de sabedoria. Ele conquistou coisas ali que eu, provavelmente, no tempo dele, pode ser que eu não conquistaria. Então, assim, o que ele construiu era muito legal. E como que eu uso esse lado, né, todo que foi construído ali para aprimorar. E é esse que é o problema, acho que, dos grandes negócios familiares. Ao invés do herdeiro querer ter a intenção de aprimorar o negócio, ele quer trazer disrupção. Sim, sim. Né? Que é o modelo de inovação. Trouxe o modelo de inovação ideal agora a gente vai vender muito, vai fazer... Enfim, é aquele lado que é muito do papel, né? Sim. Eu falo que dentro de uma jornada tem 3 pontos que são fundamentais, que é a competência, então você cria competência, a capacidade de execução e Deus. Então assim, não tem como você só criar competência, só papel, se o outro lado que é a execução não tem como te nortear. Você não foi testar, você não foi pra rua para testar, né? Então como você testa? Sim. Você sabe que isso que você está me falando até me lembra de uma questão que eu acho que é legal da gente destacar aqui, que é, se você pudesse elencar, assim, obviamente, o que você lembrar, que sinais que... Porque acho que a gente está falando muito dessa questão da intuição e o desafio dela, mas ao mesmo tempo a gente quer concatenar essas duas coisas. Mas que sinais hoje você consegue observar, pensando nesse aprendizado que você teve com a empresa da tua família, de que é preciso repensar o modelo de negócio? Porque eu acho que isso pode ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente, especialmente os fundadores, de que assim, tudo bem, eu posso ter uma intuição muito interessante e tal, mas no decorrer do tempo eu acho que é interessante eu enriquecer meu repertório com essas informações, né? Que sinais um negócio apresenta, especialmente um familiar, de, olha, precisamos aqui repensar a nossa estratégia, o modelo de negócio, como que é? Acho que assim, o ponto-chave do modelo de negócio familiar é que ele não tem um modelo de negócio. Ele é um negócio. Mas a gente, assim, falou isso daí, 99% das vezes ele não está mapeado para onde eu vou, o que eu quero daqui para frente. É o que eu conquistei e eu estou conquistando no dia a dia. É aquele esforço do dia a dia para fazer o negócio acontecer.
Então, um dos pontos, acho que muito importantes, mais chaves, assim, é tentar olhar o negócio de fora. Que poucos empreendedores, empresários, e pode ser isso, eu falo isso tanto no âmbito familiar ou pequenas empresas mesmo, sem de modo ser o geral, modo né? geral, a gente não consegue olhar, né? Então, e aí modelo de negócio é muito daquele negócio assim, é o papel. O que que eu gosto, qual que é o meu produto, o que que eu preciso fazer para ele vender, sabe? E que com a minha estrutura de custo. Eu acho que é muito mais virtuoso do que isso. A gente consegue entender um âmbito muito mais complexo de em que momento atuar e como atuar para o crescimento. E da onde eu quero chegar daqui para frente. Então, assim, eu acho que as estruturas familiares não tem um momento que ela levanta a mão e fala assim, agora eu preciso rever meu modelo de negócio. Não, o modelo de negócio ela funciona. Só que ela não sabe o que é o modelo de negócio dela. Ela sabe que ela tem um produto, ela sabe onde ela vende, ela sabe quem são os clientes dela. E ela vai tentando fazer um marketing legal para esse cliente, ela vai tentando cobrir as áreas que vão gerando demanda ali dentro do funil, do pipe dela. Mas ela não consegue destrinchar isso e olhar de forma estratégica para falar assim, tá bom, vem um produto novo, o que eu faço com esse produto? Qual que é a estrutura de custo que eu tenho que ter para poder absorver? Quais são os canais que eu vou distribuir? Para quais tipos de clientes que eu vou fazer? Então, assim, é muito mais estratégico do que simplesmente falar, gostei desse produto, vou colocar no meu portfólio legal, acho que meu cliente vai comprar. Nossa, e eu tô te ouvindo e minha cabeça fica aqui já explodindo coisas, mas assim, tem algumas coisas que eu queria falar disso, que assim, acho que tem uma coisa fundamental no que você está trazendo primeiro, é a gente compreender que planejamento estratégico e estratégia são coisas diferentes, né? Então, o modelo de negócio pensando em estratégia é esse lugar de quase que assim, qual que é a teoria que define o meu negócio? Né? Qual é a história do meu negócio? Que história a gente conta fazendo esse negócio? Que é diferente do planejamento que tem uma janela temporal envolvida, né? E muitos de nós, empresários, até pelo dia a dia, como a gente estava falando agora há pouco, não reserva tempo de qualidade para olhar para esse desenho, né? Para essa história, para essa narrativa que a gente está contando com o negócio. Apesar dela estar acontecendo aos trancos e barrancos, só que eu acho muito sensacional essa provocação de que a gente precisa não só trabalhar no negócio, mas trabalhar o negócio, né? Fazer sair do lugar e olhar de fora, né? Para ter um olhar crítico até. Porque uma das coisas que acontece na empresa familiar é que quando você vai fazer esse movimento de planejamento estratégico, pode ser um pouco até ferir até o ego, né? Se a pessoa não tem esse movimento de sair e olhar criticamente, ela tá lá dentro tão mergulhada que se você fala do negócio é como se você estivesse falando dela, né? Então, acho muito legal esse recado que você está trazendo, pensando nas empresas familiares, mas não só, né? Qualquer empresa mesmo, nesse processo de crescimento, pode cair nessa armadilha. Com certeza. Eu acho que assim, antes do planejamento estratégico, vem entender o seu modelo de negócio. Vem entender o que você faz. Eu falo que a gente tem que se provocar todos os dias para entender o que pode quebrar o meu negócio. E o que pode quebrar o seu negócio é um negócio que você tem que construir dali para frente, não que deixar o outro construir. Então, acho que você tem que entender essas colunas. E tem um livro super antigo que todo mundo fala, tal, mas acho que é muito aplicável, que é A Arte da Guerra de Sun Tzu, né? Então, entender o movimento, entender o local que eu estou, quem são os meus concorrentes, qual é o mapa que eu preciso atuar dentro da planície, das montanhas, então quais são os meus desafios durante esse caminho, né? Para que eu possa, de fato, conquistar algo. E aí, muito do que é a conquista, eu não vou para a guerra simplesmente entendi meu contexto. Não, eu crio um mapa estratégico. A gente vai se movimentar nesse sentido. Né? A gente tem pontos de falha aqui nesse daqui, então a gente tem que fazer uma cobertura aqui. Eu acho que é isso. A gente precisa colocar um mapa em prática ou um mapa desenhado para a gente olhar para ele e aí sim a gente cria um planejamento estratégico. Porque senão as empresas vão lá, né, aquele planejamento estratégico maravilhoso, vamos conquistar daqui 5 anos, vamos fazer vezes 10 o faturamento, vamos colocar os indicadores X, Y, Z, o caminho que a gente tem que seguir é esse, tá bom, mas vem cá, você olhou para o que você faz hoje? Será que o que você faz hoje, ele vai te dar apoio suficiente para você conquistar tudo isso? Sim. Ou quanto que você vai ter que investir dentro de infraestrutura para o seu negócio? Né? Então, é muito mais olhar de forma estratégica, de fato, para o mapa. Eu gosto dessa fala quando você traz do mapa, porque nesse mundo que a gente vive hoje complexo, né, de muitas mudanças e
a gente sabe o quanto a própria ideia de estratégia e planejamento estratégico, principalmente, mudaram, né, nos últimos anos. E uma das coisas que afeta demais é essa ideia de que você consegue ter um plano. Porque assim, o que eu quero dizer é que falar em mapa, quando você pensa em modelo de negócio, é muito mais alinhado com o mundo de hoje, porque existe uma grande diferença entre o mapa e o território, né? Então, você ter o mapa te facilita, mas não é determinante para o teu sucesso no território, porque no território a coisa é outra, né? Você está aqui com o mapa, você vai para o território, que é o dia a dia, que é o operacional, mas você tem que estar sensível às coisas que só vão ser percebidas quando você está no território, mesmo que você tenha o mapa. E a crença anterior era muito quase que não era um mapa, era um trilho, né? Então você já colocava um trilho, um trem, né? A ideia daquele planejamento estratégico tradicional que não considera que o contexto vai continuar mudando. Legal. E aí eu acho que quando você traz essa ideia de mapa, quantas vezes a gente tá bom, e o mapa? Qual é o mapa que eu quero? A diferença é que a gente tem algum nível de autonomia de mexer no mapa, mas na hora que você vai para o território, você precisa... O território tem mais autonomia que a gente, né? O contexto é rei nesse caso. Né? Eu faço um ponto muito importante aí, ou um exemplo muito fácil do pessoal entender, é o Waze. Então, assim, a gente coloca um destino, certo? Aí a gente amplia o mapa ali e fala assim, poxa, legal, vou passar por aqui, passar por ali, tô naquele destino. Aí você chega na rua e fala assim, nossa, tá muito trânsito aqui, vou desviar. Aí você pega a direita. O que acontece? Você refaz a rota. Então, o Waze vai lá e refaz a rota para você chegar num ponto em comum. Sim. Então, acho que é muito isso. Você olha o mapa, traça o planejamento, que é o ponto de chegada, mas dentro do mapa e do planejamento, o ponto de chegada, tem as rotas que você vai pegando. Então, quais são os caminhos que você vai trazendo para esse negócio e como você vai ter que ir ajustando isso. Eu acho que o mais importante é entender o negócio. É isso que o pessoal... E entender o negócio não é entender do seu produto, você ser expert no que você vende, no seu time, ser um baita gestor, não. Acho que é entender o complemento de negócio. É entre pessoas, produto e aí estrutura, que aí são processos, né? Então, como eu organizo esses 3 pilares dentro de um roteiro, né? Eu acho que aí é muito mais fácil do pessoal entender. Sim, porque eu me lembro muito dessa conversa, porque quando a gente, nas minhas andanças assim nas empresas, é muito comum, por exemplo, a gente ter esse universo das empresas que até desenham os planejamentos estratégicos, mas ele tem muita dificuldade de execução. Então, porque justamente existe uma coisa meio hermética, né, que dentro daquele planejamento estratégico muitas vezes é até escondido, é uma coisa tão fechada, e aí na hora que ele chega no território, que ele chega na organização, ele não dilui, né? A operação não absorve essa estratégia porque ela foi pensada praticamente para uma simulação de videogame, né? Uma coisa completamente fechada, né? Para um mundo que não existe mais no tempo que a pessoa terminou a reunião para fazer a comunicação disso. Então, essa é uma reflexão que eu acho que é fundamental para o mundo que a gente vive hoje, onde a gente não tem condições de definir nada sem ter também um mapa de cenários diferentes. Eu estava lendo uma matéria há um tempo atrás, que ela estava falando muito sobre... Não sei se você já viu aquelas imagens na internet, que tem, por exemplo, um jarro, e aí se você olha para o preto, é o jarro, mas se você olha para o branco, são duas faces assim, né? O que ele estava falando? Que o nosso cérebro não consegue processar as duas informações simultaneamente, o fundo e a frente. Então, ou você vai ver o vaso, ou você vai ver as faces. Você não consegue ver face e vaso ao mesmo tempo. Entendi. Aí ele faz uma correlação entre o mapa e o território, pensando em estratégia, no sentido de que a maioria das organizações pensa o mapa, mas não pensa os territórios possíveis. Então, eu penso um plano estratégico para os próximos 12 meses, e aí eu faço uma variação meio que linear do cenário para os próximos 12 meses. Então, pensar, Brasil tá assim, mais ou menos, os juros não vai sair disso, não sei o que, mas eu não penso cenários que são disruptivos. Eu não penso mudanças disruptivas no meu cenário. Eu não ploto esse mesmo mapa num território muito disruptivo. Só que a gente está no mundo meio assim, né? Você pensar que fizemos ali um planejamento em comecinho de 2020, aí chega março,
que território Distrai previa tudo. isso, né? Então, eu acho que entra nesse lugar agora da gente entender também que, mesmo pensando em estratégia, eu também preciso pensar de uma maneira mais atual, né? E não ficar ancorado em métodos aí mais ultrapassados até, né? De pensar na estratégia. Acho que assim, ó, o pensamento ele evolui, a forma de você pensar, ela evolui, mas as ferramentas são sempre as mesmas. E se a gente pegar ferramentas antigas pra caramba, a gente coloca em prática elas hoje com um entendimento diferente, elas são muito boas, né? Então, é, não tem bala de prata, assim, negócio mágico que vai, essa ferramenta mágica, ou esse processo mágico, essa forma de entender mágico. Não, eu acho que é construção, né? Então, é, eu acho que entrar um pouquinho no mundo da modelagem de negócio e planejamento estratégico, por isso que eu trago os dois muito Uhum. a par um do outro, né? Porque se você não entende o seu negócio, você não consegue criar esse mapa, criar essa organização para o futuro. Pode ser que você crie uma organização para o futuro e você tenha que modificar ela muito, né? Por mil coisas. Então, Uhum. uma pandemia, ou uma taxa de juros, ou um fluxo de caixa que você investiu, aí veio o juros, você não consegue puxar caixa e aí começa a distorcer dentro da organização. Mas assim, não tem uma forma inovadora de pensar, um negócio disruptivo. Não, acho que é uma construção. Claro, são visões diferentes. Por isso que eu gosto muito de quando vocês trazem para dentro da operação essa forma de governança Uhum. e estrutural, parte de conteúdo, ensino, workshops, porque isso cria mais competência no pessoal para moldar estratégias para o negócio. Uhum. Eu não fico só enviesado num ponto só. Eu consigo ter um monte de ferramentas ali para que eu possa usar na hora que acontecer algum problema ou um desvio de rota. Tá. Né? Então, esse papel acho que da consultoria, do que Uhum. vocês entregam, de como vocês constroem esse panorama é muito, muito virtuoso, assim, é muito legal. Sim. Então, Eu consigo pensar muito nessa proposta de trazer, apesar das ferramentas se valerem bastante, eu concordo bastante no que você trouxe, mas ter essa visão muito clara de contexto, né? Que eu acho que é essa a sacada que às vezes as pessoas elas não percebem que tem um contexto, a empresa não, a gente não existe, nem a organização existe separada do contexto que ela está inserida. E eu acho que é isso que você está trazendo, de que não tem a bala de prata. E é por isso que não tem. Porque se você não pode pegar um modelo repetido e sair por aí tentando aplicar em várias organizações distintas, que não vai funcionar. Cada organização tem seu contexto, sua história, sua jornada, e tudo isso conta sobre por que ela está ali e para onde ela está indo, né? E muitas vezes identificar dentro da organização não é necessariamente só para onde as pessoas querem que a organização vá, mas para onde que a própria organização está querendo ir, porque chega um ponto que ela própria tem ali uma vida própria, né? Um movimento próprio, né? Então, acho que nesse sentido, essas ideias elas vão se conectando para dar uma visão de estratégia mais atual mesmo usando ferramentas que não são especificamente do nosso tempo. Mas eu queria trazer agora, pensando nesse movimento, eu queria que você contasse um pouquinho, vamos pegar novamente a empresa da sua família, que a gente ainda não fechou totalmente essa história, mas qual que era o modelo de negócio? Qual era vamos tentar diferenciar para as pessoas, assim, o que você falou, diferença de modelo de negócio e o planejamento estratégico, era isso que você estava falando, né? Da diferença? Isso. Pegando um exemplo prático, pega da sua empresa ou depois de uma das empresas que você entrou depois, que eu queria que você contasse também para as pessoas. Tá, eu vou contar um pouquinho da empresa da familiar Tá. e depois a gente pode entrar um pouquinho Depois mais entra em outras, como que tá bom. faz outros. Mas na empresa familiar é assim, né? Quando a gente entende modelo de negócio, ele era um modelo de negócio voltado para mercados públicos. A gente falava que a gente ajudava o profissional de saúde, a proteção do profissional de saúde. E aí, o modelo de negócio, ele inclui muito num formato que é a proposta de valor. O que eu vou entregar, de fato, para o meu mercado, para os meus clientes. Então, o meu cliente era o médico. Então, como eu protegia o meu médico? E eu entregava proteção médica. E dentro disso, olha que eu não incluo produtos.
Então, no meu mapa, produtos são fontes de receita que eu posso ter acoplado. Mas a entrega principal eu tenho que fazer, que é a proteção do profissional médico, né? E aí, dentro dessa proteção do profissional médico, então, montei esse entendimento. Eu parto de um princípio de que, independente do produto, eu tenho que entregar proteção. Eu não fico enviesado. E aí, como que eu construo os canais de distribuição? Então, eu tinha um canal lá de distribuição que eram as influenciadoras. Então, como que eu atuo dentro de um hospital para que o meu produto entre, seja distribuído dentro de um hospital? Eu tinha as influenciadoras, que eram a farmacêutica, o grupo de enfermagem e o pessoal de compras. O pessoal de compras era influenciado pelo grupo de enfermagem que aprovava o meu produto. E o médico, na ponta final, ele simplesmente usava o meu produto e ele dava um laudo final. Ele só não poderia ser ruim esse produto, né? Essa proteção só não poderia comprometer o trabalho médico. Então, eu entendendo disso, o meu modelo de negócio era destinado a hospitais públicos que protegiam o médico, e aí depende do produto que eu distribuo. Claro que eu tinha uma fábrica, e é como eu desenvolvo esses produtos para ser entregue aquilo que eu tô projetando. Então, a hora do mapa é proposta de valor, quais os canais que eu distribuo, como que eu crio relacionamentos, e aí a gente tinha relacionamento com um representante comercial, eu criava relacionamento com call center, pontos de contato ali, eventos, médicos, então eram esses relacionamentos que eu conseguia conquistar. E aí o impacto disso, quando eu olho, né, pro modelo, é o impacto disso dentro do custo. Então, como que eu crescia novos negócios, como que eu crescia novos produtos, impactando menos o meu custo, tendo um processo ou uma atividade-chave que eu pudesse que já tivesse sendo feita para poder entregar esses controles. E o planejamento estratégico é outra direção. Então, assim, eu entendi o meu negócio, eu sei que eu vendo paramentação, ou seja, proteção médica, eu sei quais os canais, eu sei como eu me relaciono e eu sei como é a estrutura de custo. Pronto, esse é um mapa do meu negócio. Agora, como que eu vou atuar? Os indicadores, as formas com que eu vou impactar o médico, qual que vai ser o meu foco final, se é faturamento, se é rentabilidade, se eu vou vender a minha empresa. Então tem que estar muito claro o caminho que você quer tomar, porque se for, vou falar, vou vender a minha empresa, eu podia me abster de ter margem e só focar em ter resultado, faturamento. Então eu explodo o faturamento porque lá na frente eu sei que o resultado é faturamento vezes alguma coisa, ou dependendo do modelo de negócio é uma vertente. Então assim, o que você quer para o seu negócio? O que você quer lá na frente? Aí sim é planejamento estratégico. Aí desse planejamento estratégico eu trago lá para frente 5 anos e a gente vai voltando para atuar dia a dia, mês a mês, quais são os indicadores de crescimento que eu tenho que ter e qual que é o passo a passo que eu tenho que dar para chegar no meu ponto-alvo lá, né? Então, não sei se deu para entender muito bem, mas é como se eu crio um mapa do meu negócio, entendo a proposta de valor que eu entrego e dentro dessa proposta de valor, aí sim eu crio o meu planejamento, ou seja, onde que eu vou mirar. E aí, dentro do meu modelo de negócio ali, eu gosto de atuar muito com o Business Model Canva, né? Que é uma ferramenta muito simples, mas que me dá uma visão muito, muito boa do negócio. Então, assim, quais são os recursos-chave que hoje eu tenho e que eu não estou usando, que está sobrando? E aí eu não preciso mais de gente para poder distribuir um novo produto. Porque se eu tenho esse recurso sobrando, eu só incorporo um novo produto e eu tenho um canal de monetização. E às vezes a gente não enxerga isso. Ou às vezes eu colocando uma pessoa a mais, ela contempla várias atividades chaves que me desonera uma minha folha ali, ou uma estrutura de custos, e começa a me entregar o que eu preciso. Ou não, ou eu vou pegar um parceiro estratégico, porque hoje eu estou muito sobrecarregado dentro das minhas atividades e meus recursos são escassos. Então eu pego um parceiro estratégico para me ajudar a empurrar a minha receita. Sim. Entendendo isso, eu vou dar um exemplo prático. A gente distribuía para licitação pública. A licitação pública, o frete eu tenho que mandar o frete por minha conta, né? Então eu pagava o frete. Então eu tinha um frete altíssimo para mandar para as prefeituras, para o governo. Aí, olhando isso, eu falei, poxa, essa estrutura de custo, essa atividade me gera um custo gigante. Como que eu posso transformar ela em uma fonte de receita ou diminuir meu custo? Eu negociei com esse parceiro estratégico para que ele fosse um parceiro de fato. E todos
Aí eu entrei num segmento de clientes que eram as distribuidoras, ou seja, quem distribuía o meu produto. Eu falei, olha, eu vou te dar, em vez de eu te dar o frete, agora vocês vão pagar o frete, vai ficar mais fácil. E aí uma conta de imposto, tributação, vocês vão pagar direto pro meu fornecedor, tá bom? Tá bom. Então eles vinham, eu distribuía o produto para eles pagavam o frete direto pro meu parceiro me monetizava 1% da receita dele, e entrava como caixa e eu descontava do que eu tava pagando para ele para entregar os meus produtos de licitação. Entendi. Então, olha como eu entendendo o meu negócio, eu consigo criar avenidas de crescimento que não sempre é produto, que nem sempre é venda. Pensar o negócio, né? É isso. Acho muito interessante. Tem uma metáfora que eu usei num texto que a gente publicou da Consense, que eu falava sobre não basta você afiar o machado, tem hora que tem que subir o drone. Olha que Então é nessa ideia de que assim, que é aquilo que eu estava falando sobre a questão da gestão, que muitas vezes tem a ver com afiar o machado. Então tudo bem, eu não estou mais matutando lá o machado na árvore, mas eu parei para afiar porque daqui a pouco ele não vai cortar mais. Mas precisa cortar? Tem floresta ainda para frente? Será que a gente não tem que mudar de rota? Você só vai saber isso se você subir o drone. Então eu estou entendendo que tem aí um movimento mesmo de não tem palavra melhor do que mapa, né? Impressionante. Eu fico pensando em tabuleiro, assim, né? Então, se eu olho para o tabuleiro... Não, mas é a mesma coisa, né? Aquele tabuleiro de mapa de War, né? Que você vai jogar. Eu não, né? Enfim, mas assim, não é legal ficar vendo só como guerra o dia a dia, mas assim, dá uma visão interessante de... se eu olho, por que eu tô falando isso? Porque eu tenho certeza que tem gente que está assistindo a gente que sabe dentro da própria cabeça tudo isso do próprio negócio. E aí não sente necessariamente que faz sentido desenhar isso, produzir isso. A grande questão é que muitas empresas que eu conheço estão vivendo dias de muita confusão porque só o dono sabe o que é o negócio. Ótimo. Então eu acho que tem níveis aqui que a gente pode colocar, né? A gente tem as organizações que talvez não tenham nunca falado sobre isso e realmente estão apenas aqui cortando a árvore, nem afiar o machado e nem subir o drone. Beleza, então vamos começar a ter essa visão. Mas tem aquelas pessoas que estão em negócios promissores, que estão dando resultado, mas a que custo, né? Então você tem uma centralização excessiva, um centro de conhecimento extremamente colocado nas lideranças, o negócio está sempre muito dependente da figura do fundador, e na linha do tempo, e aí quando você pensa em sucessão, em crescimento, em longevidade, não adianta você ter sucesso agora se o seu sucesso agora não te produz capacidade para continuar tendo sucesso amanhã. Então, é fundamental esse exercício, porque o mapa ele pode ser visto por várias pessoas. E conhecer o mapa é fundamental para todo mundo dentro da organização, não é só para a diretoria, né? Não é só para a liderança. Né? Que jogo que eu estou jogando? Né? Me conte as regras desse jogo. Acho que é fundamental que essa história aconteça. Inclusive, quero pedir para você que está assistindo a gente, comenta aí se você vive esses desafios de estratégia, que problemas de estratégia, se vocês são de empresa familiar, para a gente ter aqui, comentar aqui no nosso vídeo, que depois a gente troca uma ideia aí também nos comentários, né, Bruno? O que você vê nesse sentido, assim, de comportamentos, vamos dizer assim, que são nocivos de um fundador quando a gente está discutindo a estratégia? Você já viveu essa experiência? De fato, é a centralização, né? Então, centralização da informação, centralização das decisões, isso daí acho que para mim é o mais nocivo para qualquer empresa. E pode ser familiar ou não. Então, né? Um dos exercícios principais do modelo estratégico, de desenhar um modelo de negócio, ele nem é só do produto final do modelo, mas pela própria experiência de falar em voz alta, numa sala com mais pessoas, a história que aquele negócio está tentando contar, né? Tem uma pesquisa, eu não vou saber os números exatos, mas é assim, é como se quando a gente faz aquelas metas de final de ano, quando a gente faz as metas de final de ano, fala assim, eu gostaria de emagrecer e tantos quilos até tal data, né? Que a gente coloca tempo, coloca quantidade e tal. Poxa, legal. À medida que eu mentalizo isso, fica pra mim. A chance de eu fazer aquilo é muito pouca. Se eu escrevo, a chance praticamente triplica de eu olhar para aquilo e falar, putz, não estou cumprindo. Só que a hora que eu compartilho isso com alguém, eu crio um compromisso. Aí
a chance de eu ter que fazer é muito grande. Muito maior, né? Tem Então, assim, uma coisa combinada ali. Exato. Então, assim, uma coisa é você saber para onde você quer ir. Uma coisa é você saber do seu negócio. Aí você contrata alguém, você contrata um time, pessoas super competentes, com um currículo maravilhoso, só que você não explica para onde que elas vão, você explica o que elas têm que fazer. E aí é muito daquele job description, né? Cara, você tem que fazer isso, entra ali, faz aquilo, não sei o que e tal, aquele mapa maravilhoso. Poxa, legal, mas o que eu tô fazendo com isso? Onde eu tô chegando com esse meu trabalho? Eu não crio propósito, sabe? Quando você cria muito senso de operacional só, né? É isso. Não cria muito propósito. Legal. Então, assim, como você engaja o seu colaborador, como você coloca isso de forma com que ele reme para o mesmo lado. Eu falo que cultura, né? E aí um dos pontos pilares dentro de organização é a cultura. Então, como você engaja a cultura? Para mim, cultura é coloca todo mundo no mesmo barco. Traça uma rota. Fala assim, a gente vai para lá. Se você vai remar com um remo maior, com um remo menor, se você vai puxar com a mão, você sabe para onde você vai. Né? Então, cultura é isso. A gente destina e todo mundo está dentro de um barco indo para o mesmo lugar. Tem muitos que constroem o barco e falam assim, me segue. Mas e aí? Como te segue? Te segue como? Para onde você vai? O que você vai fazer? Será que na frente não tem alguma coisa diferente que você não está vendo? Então, assim, você não está caminhando junto. Você está destinando, mas você está centralizando a informação e está pedindo para alguém operacionalizar de alguma forma, né? Então, esse jogo em conjunto, essa informação distribuída, ela é muito importante. E aí quando eu olho e aí vamos voltar, né, para o mapa que a gente tanto fala aqui, quando eu olho para esse mapa e eu faço com que o meu time, principalmente o meu time de liderança, olhe para isso e comece a trabalhar isso no dia a dia, imagina que até as formas de decisões começam a ser melhoradas. Porque se eu vou tomar uma decisão, eu falo assim, mas eu estou tomando uma decisão que faz sentido com o que a gente combinou? Faz sentido com aquele mapa ou não? Está muito fora. Sim. E se está muito fora, aí a gente tem que recombinar. Eu tenho que voltar lá e falar assim, olha, será que a gente consegue fazer e tal? Mas se não, eu crio autonomia, eu dou mais autonomia pro meu time. Eles vão trabalhando, eles sabem para onde que a gente quer chegar, né? Então, e aí não é assim, não é falar assim, eu quero chegar em faturamento, eu quero chegar em dados, não. O que você quer construir? Como que você quer construir isso a longo prazo? Né? Então, é muito mais sensível do que operacional. Muito bom. Então, acho que muita gente engaja em criar todos os processos possíveis e engaja pouco em construir uma empresa virtuosa de cultura. Então, assim, quando a gente tem uma cultura boa, independente dos processos, a galera vai caminhando. Depois a gente vai arrumando. E cultura acabou, nesses últimos anos, se tornando uma palavra mais conversada, né, nos ambientes de negócio, mas ainda é também circundada por muita abstração. Mitos, né? As pessoas acham que é uma coisa muito romântica, abstrata, né? Não tem uma percepção mais concreta sobre cultura. E aí, acho que caminhando aqui, você tem atuado também junto com a gente, depois desse seu movimento, só uma questão que eu acho que é legal, no final, vocês acabaram vendendo a empresa, saíram da operação, e aí de lá para cá você tem atuado muito também como consultor, né, nessa área de estratégia. Que história interessante você tem para contar para a gente desse período, assim? Que coisas legais, assim, dessa sua jornada como consultor? O que você já viveu? Poxa, eu acho que é mais ou menos o que a gente construiu até aqui nesse podcast. Mas, assim, é muito do olhar centralizado, a dinâmica de o time estar para um lado e o líder para o outro, um gestor que não consegue engajar o time para criar uma constância para o mesmo lugar. E aí, assim, a hora que eu saio da operação, por que eu fui pro lado de consultoria, né? Consultoria é muito estratégica para modelos de negócio, né? E planejamento estratégico para crescimento. Eu falo que é para crescimento. Eu só pego alguma coisa que eu consigo dar crescimento naquilo. Se eu for só entregar um plano legal, um mapa bacana, não faz sentido eu estar junto, né? Então, por quê? Porque eu participei do G4, eu participei de mentorias e vários cursos e assim, te entrega um caminhão de ferramentas maravilhosas, você sai com aquele negócio explodindo na cabeça e aí de repente você vai pra operação e fala assim, o que eu faço? Puxa, essa ferramenta aqui vai mudar o meu jogo, legal. A hora que você entra na operação fala assim, mas e aí, eu não consigo operacionalizar. Por quê? Eu só entendo a operação de baixo, eu não entendo a operação de cima.
Então, a hora que você começa a entender a operação de cima, ou seja, começa a ver esse mapa, essa organização, eu começo a falar assim, agora faz sentido pegar aquela ferramenta que eu aprendi lá e vou colocar aqui em prática. Faz sentido eu pegar aquele manual e colocar aqui para o pessoal operacionalizar. Então, é muito disso, desse conceito, porque que a gente foi para a consultoria e atuando com vocês é meio que um suporte, né? Porque todo o mapa, ele é legal, mas você não tem as pessoas condicionadas, governança, cultura, processos, tudo isso bem, né, amparado. Essa estratégia, né, esse não modelo adianta de nada negócio. também, né? Sim. Então, a gente precisa caminhar junto ali dentro desse modelo. Então, traz muito mais celeridade para o negócio de consultoria que eu faço. Quando eu tenho o suporte de vocês ali, a gente trabalha em conjunto, né, nessa parceria que é muito legal, foi muito produtiva, legal. Mas uma curiosidade legal que eu posso trazer é eu peguei uma empresa e aí a gente começou a construir e a gente olhava para um caminho e falava assim, olha, isso daqui não é legal, não vai dar certo, não vamos conseguir caminhar. Aí fala assim, o que você tá falando, cara? A gente vai caminhar. Aí eu falava, cara, não é possível, será que ele não tá vendo a mesma coisa? Eu falava assim, me explica, me dá o seu ponto de vista. Ele falou, não é meu ponto de vista, é meu sentimento, aqui não vai dar certo, a gente precisa fazer assim. Ai, gente. E aí comecei a relutar com aquilo, falei, putz, será que eu... E assim, o que eu gosto dessas visões contraditórias, sabe? Porque isso daí me volta pra mim como um negócio tipo, será que eu tô pensando da forma certa? E aí eu começo a ampliar o espectro de pensamento, de atuação. E, cara, quando eu fui ampliar pra entender de fato, ele tinha um ponto de razão ali. E aí eu falei, puxa, olha o aprendizado que eu tive, muito mais do que... De você levar, do que eu levar, né, uma razão ali. É construir esse negócio junto. Então, sensacional. Dali em diante, isso foi a primeira, dali em diante eu mudei a forma de entender negócio. Eu primeiro entro na mente do gestor para poder entender o que ele sabe, ver aonde que ele está olhando, e aí em cima dessa visão a gente vai começar a construir. Então, esse eu acho que foi um detalhe. Que legal. Tem alguns negócios engraçados assim, mas não, e tem acho uma coisa super legal que eu acho que é bacana de você falar pra gente, é Sweet Secrets, né? Porque assim, uma das coisas que eu acho que faz você ser bastante coerente com a tua fala de visão estratégica é a quantidade de coisa que você consegue fazer, porque eu fico impressionado, né? Então, quer dizer, realmente tá no estratégico, tá olhando a estratégia. E aí, mais recentemente, você assumiu ali a gestão também do Sweet Secrets, não é isso? E queria que você contasse pra gente um pouco do modelo de negócio, já que esse é o tema. Poxa, foi muito legal. Desculpa te cortar, mas foi assim, não, me empolga tanto que... Mas é muito legal, eu gosto de ouvir muito você falando disso. Quando eu olho pro Switch ali, aí eu fui convidado pelo Davi para poder fazer essa gestão, né? Ter um olhar muito mais estratégico do que operacional. Eu entro no negócio assim, poxa, o Sweet Secret, para quem não conhece, né? O Sweet Secrets, ele surge como um speakeasy, um bar-restaurante secreto, inspirado ali na década de 20 e 30 em Nova York, onde tinha a época da lei seca, os bares eram escondidos atrás de fachada. E o Switch é atrás de uma fachada de uma loja de doces e no fundo é um bar-restaurante. Só que muito mais do que isso, ele é um clube de altos executivos, porque a ideia do fundador, que é o Davi, é trazer esses altos executivos para um lugar onde fosse exclusivo, onde eles tivessem que frequentar. E esse pertencimento, ele não nasce do propósito de ter uma fila grande na porta. É de ter uma entrada muito pequena e estar muito selecionado quem está lá dentro se relacionando. Então, assim, foi muito legal essa construção. A hora que eu olho essa construção, eu falo assim, poxa, eu tenho um clube, eu tenho uma casa, eu tenho dois negócios muito, muito legais, mas que estão juntos. E como que eu posso complementar isso? Como que eu crio uma dinâmica complementar a isso? Né? E aí a gente começa a tracionar o que é clube e o que é Sweet Secrets. E aí olha que legal, o que é Sweet Secrets? Porque eu tenho o Sweet Club, que é o acesso ao Sweet Secrets. E o Sweet Secrets é a casa, é o espaço. E a gente fala que ela é uma flagship porque a gente entrega todas as experiências. Então eu entrego gastronomia, mixologia, arquitetura, música e o nosso principal que é vivência. Então a pessoa vai para lá para viver momentos diferentes dentro de um espectro de qualquer lugar que você viaja. Você quer comer bem, você quer beber bem, você quer ter uma boa música e você quer para um lugar para visitar para arquitetura. Então lá dentro você concentra tudo isso, mas você vive, porque lá também não pode tirar foto, tem todo um âmbito secreto, tem um lado de relacionamento muito forte. Então, assim, como que você constrói aquela história daquele dia, né? E aí, olhando para esses dois cenários, eu olho assim e falo assim, puxa, o modelo de negócio aqui é virtuoso, é animal, tem um caminho maravilhoso.
como que a gente constrói isso junto. E aí, Davi deu uma autonomia gigantesca ali dentro. Então a gente começou a construir essa vertical. Então hoje é um clube de altos executivos para viver momentos estratégicos, exclusivos, de luxo, em vários ambientes. E aí eu tenho parcerias que são desde hotéis, outros restaurantes, outros pontos de contato, para que o meu membro possa se relacionar, ter uma reunião de negócio ou, né, ter um suporte. Eu tenho a parte de eventos, e aí eu falo que o Suite ele é o clube dos clubes, porque a gente tem acesso a outros clubes, né, de forma estratégica. Então meu membro consegue se relacionar não só com os membros do Suite, eles conseguem se relacionar com o mercado. Sim. Ou com as pessoas. E o mais legal é que a gente só não pode falar, né? Porque você vai lá, não posso falar nada. Gente, não pode falar nada. Não, mas enfim. Mas legal. Quem quiser aí conhecer um pouquinho depois, a gente pode deixar o site, entra lá em contato. Claro que a gente não abre, a casa ela é exclusiva para membros ou convidados dos membros, mas entra lá, responde o formulário, a gente vai conhecendo um pouquinho melhor, quem sabe você tem aderência, a gente vai criar algum cenário, porque é isso, a gente não se relaciona só com os membros. Então meu fluxo não é eu te conectar com outro membro ou fazer, não é um clube de network, é um clube de vivência. Então eu tenho que fazer com que o meu membro viva a melhor experiência dele. Então eu tenho, sei lá, petit comitês de CTOs. Eu trago 7 CTOs de mercado que não são membros para 3 membros meus que querem se envolver com essas pessoas. Porque ali é uma troca rica. É um momento, uma experiência única. Sim. Então é muito desse lugar, sabe? Desses acessos. E aí um dos pontos que acho que é super importante, é até um spoiler, mas na hora que vier ao ar ele já vai ter sido lançado. Mas a gente criou propósito para esse clube, que é fomentar empreendedorismo do lado social. Então a gente vem com 3 instituições muito fortes e todo membro que entra, a anuidade dele, parte da anuidade dele é destinada ao empreendedorismo social. Então a gente tem algumas instituições que a gente aporta esse dinheiro, e aí ele escolhe entre os programas, ele aporta esse dinheiro para que aquilo possa ser revertido também numa forma de ajudar o empreendedorismo social, porque a gente acredita que é pelo empreendedorismo que a gente muda a sociedade. Que legal. Nossa, que sensacional. E eu ouvindo você falar, depois de tudo isso que a gente conversou, assim, facilmente uma pessoa leviana em relação a observar modelo de negócio poderia levar o Sweet Secrets a um bar e restaurante completamente ruim, né? Uma coisa meio... é um bar e restaurante que você tem que pagar para poder acessar. Você não ter toda essa história, essa narrativa em volta, que eu acho que é essa magia que a estratégia consegue trazer, né? De você conseguir ter uma história para contar, não é só um negócio, é uma história que está sendo Mas eu acho que é muito contada. disso, entender a proposta, entender o segmento de clientes e não se apegar a produtos, não se apegar a serviço. É como eu entrego isso da melhor forma, sabe? E aí dentro disso, eu acho que é estudar muito Sun Tzu ali, estudar muito seus clientes, quem são, o que eles fazem, qual é a jornada deles, em que ponto que eu tenho que agir. E aí, assim, a gente quer ampliar toda a jornada. Então eu tenho, sei lá, clínica de golfe que a gente participa, clínica de tênis, a gente fez a clínica de tênis com Sareta. Então assim, onde que eu entendo o meu cliente, em que momento que eu posso entrar em contato com ele, né? Então, o modelo de negócio, ele é isso. Então, se eu olhasse para o modelo de negócio do Suite, ele era um bar e restaurante secreto. Ponto. E aí eu ficava muito no sentido de que ali eu tenho que entregar exclusividade de luxo, mas dentro de um ambiente que é bar e restaurante. Sim. Então, eu tenho que entregar a melhor gastronomia, a melhor mixologia. Isso é padrão, cara. O melhor do que você entrega do seu produto é padrão. É o mínimo que o seu cliente espera. Sim. Ainda mais esse cliente. Ainda mais esse cliente. É o mínimo que ele espera. E aí, quando você olha para o negócio e você fala assim, eu tenho um cliente maravilhoso e eu tenho uma exclusividade que ela me gera uma lista de parceiros tão estratégicas que hoje eu não uso, que eu falo assim, é só eu virar a chavinha do parceiro estratégico sem onerar custo nenhum, que eu transformo isso num clube. Muito então, bom. assim, é isso. Bom. E aí, como a gente destina isso? Né? Então, vamos lá, se eu hoje falo do Suite, eu falo ele de, vamos for um pensamento de venda do Suite. Tem os investidores lá, vamos vender o Suite, vamos vender. Se eu olho para o Suite como bar e restaurante, vezes alguma coisa meu EBITDA. Então eu tenho que fazer CMV, custo de mercadoria muito baixo, eu tenho que investir em produtos que eu não gaste tanto para poder vender ele um ticket mais alto. Uma lógica totalmente diferente. Olha o esforço que eu tenho que fazer para um lugar exclusivo, que eu não vou ter público. Então, para eu
fazer esse movimento, aí eu teria que abrir para o público. Aí eu perco minha exclusividade, eu perco toda a história construída em cima do Sweet Secrets. E aí, entendendo essa dinâmica, entendendo a mente do Davi, e aí a gente conseguiu construir esse modelo de negócio. A gente já tem um planejamento estratégico traçado ali para daqui uns 4, 5 anos. Não, e eu queria que, se você que está vendo a gente não pegou um insight que eu acho que tem muito legal quando o Bruno conta do Sweet Secrets, que é, às vezes, a nossa falta de energia, né, nessa discussão estratégica pode fazer a gente negligenciar um talento natural do nosso negócio. Né? Então, assim, o negócio tem uma história que ele mesmo está ali querendo contar, que emerge dessa vida toda, de tudo que a gente já viveu e tudo. Então, assim, é entender qual que é a natureza do negócio, o que tá vindo dali. Tem uma sensibilidade nisso daí, né? Porque tem muita liderança que é quase um trator que vai passando e não vai percebendo o que tá deixando para trás. E tem uma sutileza, eu acho que essa é a palavra, né? Tem uma sutileza que é da natureza do negócio, que se você não compreende, você pode perder o bonde, ele vai, né? Quer dizer, é um restaurante, se você olha de maneira não sensível, você perdeu. E aí, depois que perdeu, foi, né? Acabou. Uhum. Bruno, quero fazer uma última pergunta. Manda ver, a gente já foi. Né? Qual que é a principal crença que você percebeu lideranças deixarem para trás depois que chegaram nesse lugar de ver o modelo de negócio como uma ferramenta potente, como uma coisa fundamental? O que eles aprenderam, né? E o que eles desaprendem quando dá essa iluminação? Acho que, de fato, o aprendizado ele é muito olhar como um negócio todo, não olhar como um produto ou serviço, que isso fica muito no nosso dia a dia. Todo empreendedor, e você ali tá assim, né? Eu olho, meu produto é legal, aí eu aplico, eu tenho que melhorar meu produto, eu tenho que melhorar meu serviço, eu tenho que melhorar isso. Qual que é o seu diferencial? Atendimento. Meu atendimento é específico. Não, cara. Olha para o seu negócio. Então, muito do que acreditavam de ter um produto maravilhoso, um serviço maravilhoso, é ter um negócio Perfeito. Saudável, um negócio que tenha, de certa forma, uma escalabilidade. Uhum. Ele pode não ser um negócio tão assim, escalado, assim que a gente fala, mas ele tem que ter crescimento. Então, essa foi uma das crenças, deixar de olhar produto só e serviço e olhar para o negócio. E acho que, assim, a maior dificuldade disso, de fato, é essa desconstrução que vinha de muito... Eu tenho que ter o melhor produto, eu tenho que ter o melhor serviço, eu tenho que ter a melhor entrega. E era muito pautado nisso daqui. Então, essas crenças, elas caem um pouquinho para a gente entender o que é o melhor negócio. Porque o produto eu posso entregar por IA, hoje todo mundo fala, não sei o quê. Eu vou fazer IA. IA é maravilhosa. É maravilhoso. Só que IA é ferramenta, é como. Produto é como. Como você entrega para o seu cliente alguma coisa. Ampliar então, totalmente acho que visão. essa visão muito de produto e serviço fica muito enviesada. E aí você consegue ampliar um pouquinho o espectro de análise. É isso aí, eu espero que depois desse bate-papo incrível que a gente teve aqui, que você consiga ter esse início de caminho para olhar o negócio mais de cima, para subir o drone, para ver o mapa. Tem muita metáfora, né, que ajuda a gente a ver isso. Quero agradecer mais uma vez você, Obrigado. Bruno, muito legal, sempre muito bom conversar contigo, estou super contente aqui com a nossa conversa. Quero dizer para você que se quiser conhecer o Bruno Bertozzi, a gente vai deixar aqui os contatos, ele também falou do Sweet Secrets, ele também é consultor no nosso ecossistema aqui na Consense, então fiquem super à vontade para chamar a gente para conversar com o Bruno e dizer para você que se você acha que tem alguém interessante que você conheça, que vai ser bacana ver esse papo que a gente teve aqui, compartilha o link, acessa também o nosso site, conhece mais sobre a Consense e se você quiser ser alertado com antemão a respeito do lançamento de novos episódios aqui do Consense Talks, é só você entrar no link e se cadastrar na nossa newsletter, no Trilhas, que a gente manda tudo direitinho no teu e-mail. Quero agradecer mais uma vez, Bruno, obrigado. Obrigado você que esteve aí assistindo a gente e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Obrigado.